Boa noite a todas as famílias aqui representadas, companheiros, amigos, seguidores do canal Evangelho Vida. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai Celestial e nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva a todos na noite de hoje. Vamos rogar a assistência dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda e guias protetores. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine a todos neste momento. Paz e bênçãos de luz em todos os lares. Meus amigos, vamos continuar refletindo sobre uma proposta bastante interessante. Hoje nós vamos repensar as questões referentes à ação da prece. Não é isso? Qual é a eficácia de resultados que nós obtemos durante as nossas preces? Muitas vezes a gente diz, mas eu rezo tanto e não consigo nada, e não vejo nada acontecer. Então, será que nós estamos escutando as respostas de Deus? Esta é uma questão a ser refletida. Mas nós vamos ver que o que é a oração? A oração é um mecanismo ou um meio de comunicação com Deus. Então, é a relação entre a criatura e o Criador. Assim nos ensinou Jesus. A nossa relação com a nossa paternidade, a paternidade divina, ou seja, a nossa filiação com Deus. Estes foram os ensinamentos e as instruções objetivas do Mestre Jesus. No entanto, a gente reza, e reza muito até, não é? E reza das mais variadas formas, sem termos noção de como estando, direcionando o nosso foco de atenção, as nossas invocações, os nossos pedidos, ou até mesmo a maneira como nós nos dirigimos a essas forças celestiais, a essas forças superiores que nos governam a vida aqui na Terra. Então, veja bem, nós observamos uma questão sobre a ação da prece. Vamos começar refletindo sobre o mecanismo. A prece aciona uma espécie de ação magnética entre aquele que ora e aquele a quem ela se dirige. Então, já estamos vendo que é uma ação magnética. Nós estamos transmitindo correntes mentais, ou seja, trocando ondas mentais, direcionando ondas mentais. Então, o poder da prece está onde? Está no pensamento. Não depende nem de palavras, não depende nem de lugares, nem de momento, nem da forma como ela é feita. Então, a gente fica assim a pensar, poxa, meu Deus, então, como é que eu vou orar para que eu possa obter resultados? Então, veja bem, a eficácia da prece, que você tenha fé ou não, ela está sendo evidenciada através de pesquisas científicas. Nos últimos tempos, têm sido apresentadas essas evidências através dos resultados da oração, como no sistema imunológico, no sistema nervoso, no nosso sistema endócrino, fazendo que reações benéficas ocorram em nosso corpo. Então, nós vamos ver aqui que há uma pesquisa que vem do Centro de Medicina Integrativa de Istambul, onde foram feitas experiências utilizando a ressonância magnética. E o que foi que se constatou? Constatou que uma pessoa em estado de oração, ela ativa as áreas do seu córtex pré-frontal, estimulando a autorreflexão, o acalmar-se sozinho e o controle das emoções. Essas são pesquisas utilizando os exames feitos, tão conhecidos por nós, que é os exames da ressonância magnética. Então, outras pesquisas também têm revelado o que o ato de orar nos propicia. Por exemplo, auxilia no controle da pressão arterial. Por exemplo, na Pensilvânia, no Hospital Thomas Jefferson, foram feitas pesquisas com idosos,
com déficit de memória e com resultados bastante positivos. Então, veja bem que são pesquisas com comprovações através de instrumentos validáveis na medicina, na tecnologia, na ciência atual. Não é só uma questão de falar, não é uma questão empírica como nós fazemos, não é? Não é empírica, está sendo mesmo comprovado. Nos Estados Unidos, por exemplo, na unidade coronariana, foram separados pacientes com o mesmo quadro clínico e foi solicitado que pessoas orassem por estes pacientes. Observe, fizesse orações intercessórias. Aí nós já estamos vendo a irradiação mental. Orações intercessórias. Um grupo determinado recebia as orações intercessórias, enquanto que o outro grupo não as recebia. Então, o que foi constatado? Que aqueles pacientes que receberam as orações intercessórias, foi percebido um avanço positivo no quadro clínico destes pacientes, diferente dos outros que não receberam. É claro que nós também vemos resultados muito positivos no nosso meio, de forma empírica, né? É aquele bem-estar, é aquela serenidade, né? Tudo isso vem nos ajudando nesse processo também de autoconhecimento, das nossas possibilidades de interação e mudança, através do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Mas então, o que é então a oração? Nos vem uma pergunta. O que é mesmo orar? Orar é um ato de ligação da criatura com o seu Criador. O que nós vimos por aí, pedir aos santos, né, fazer petitórios, fazer negociações religiosas, isso aí não é oração. Pode ser tudo, menos essa ligação da criatura com o seu Criador. Isso a gente precisa observar de forma rigorosa, né? Rigorosa, é claro que sem censurar as pessoas que oram à sua maneira. Cada um tem a sua forma de orar e também de vigiar, não é isso? Então vamos devagar, porque tudo é válido, não é? Tudo é válido, é melhor orar do que não orar, né? Não importa a forma como nós o fazemos. Então, orar é buscar Deus, é mergulhar no mais profundo do nosso próprio ser. Observe que foi Jesus que assim nos ensinou. Quando os apóstolos pediram, mestre, ensina-nos a orar. Porque as orações que eram feitas em templos ao ar livre, era das formas mais digamos, exibidas, o maior possível de exibições, não é? Através da oração, quando eles observavam que Jesus se recolhia num determinado momento, num determinado espaço, para conversar com Deus. Então, onde nós nos perguntamos, então onde é que vamos orar? Onde é que nós vamos orar? Né? Nós vamos orar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, Jesus diz: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar. Então, Jesus está dizendo, é fingimento. Isso não é oração. Que fingem orar. Ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando orardes, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, quer dizer, lacrada lá, só você, viu? É um ato sigiloso. Orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa no segredo, vos recompensará. Então, é um segredo para os outros, mas as recompensas serão percebidas por aquele que ora. Então, orar em qualquer lugar, Então, se você estiver na guerra, você não vai orar? Se você está na pandemia, também não vai orar? Porque vai ter que ter um templo, uma sinagoga. Então, Jesus nos convida neste momento a buscar Deus nas profundezas de nossa alma.
Então, nós não estamos aqui agora tratando das pesquisas científicas, das comprovações através da doação energética, através do fluido vital, né, que nós doamos através da prece, a energia mental direcionada aos doentes, aqueles que sofrem. Nós vamos agora ver um processo mais delicado de autoconhecimento. Orar é autoconhecer-se também. Olha aqui que versão interessante, não é? E como é que nós vamos nos conhecer? Então, aí nós passamos para pensar o seguinte: se eu preciso orar e preciso ir a algum lugar, mas Deus não é onipresente, Deus está em toda parte. Se Deus está em toda parte, onde eu estiver, Deus está. Onde Deus estiver, eu também estou. Perceberam quais são as colocações filosóficas, religiosas? Tudo bem, cada um pode discutir, aceitar ou não aceitar, isso é uma questão pessoal, mas vamos seguir as linhas gerais do pensamento crístico. Vamos ver como é que nós vamos traduzir esse código do Cristo para que as nossas vidas se tornem melhor. Então, ele está em toda parte. Então, Jesus dizia, não busque o reino de Deus através de exterioridades. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Isso aí é ponto pacífico. Então, orar é buscar esse reino interior, no silêncio de nós mesmos, mas muito silêncio mesmo, escutando Deus em nós. E assim nós vamos nos descobrindo e nos autoconhecendo. O que falar, nós também já vimos, quando orar, não vos assemelheis àqueles hipócritas, né? Não precisa orar muito, não precisa falar muito, porque as repetições naquela época do Cristo eram muito exercitadas. Eles acreditavam que por orar muito, por falar muito, eles seriam atendidos. O que, na verdade, não deixa de ser ignorância. Não é como nós ainda hoje continuamos ainda ignorantes de muitos processos libertadores que podem nos aproximar de Deus, da consciência crística, que é Deus em nós. Então, evitar a repetição. Por que nós devemos evitar a repetição? Porque essa repetição provoca a mecanização dos sons, interferindo no sentimento, quanto ao verdadeiro sentido das palavras. Perceberam? É uma forma mecânica. Pai nosso que está no céu, Ave Maria, Santa Maria. É um reza de lá, um reza. E aí nós vamos automatizando, esquecemos o sentir. Ficamos só no palavrório. Esquecemos o que é principal e fundamental, que é o sentimento. Isto é o que vale. Este é o que é preponderante. Então, o essencial não é orar, mas orar bem. E é preciso que a gente aprenda a fazer da prece um recurso do estudo de si mesmo. E quando é que a prece se torna eficaz? Ora, meus amigos, isso aí é um ponto bastante questionado. A eficácia da prece pode se dar até no momento presente que você esteja. E Deus realiza milagres, e Deus realiza coisas e mais coisas. Através de você, Deus está realizando maravilhas. Mas é preciso que a gente tenha em mente que nós não temos um tempo determinado, porque ela é um instrumento, uma ferramenta de evolução. Então, a eficácia, os resultados só serão comprovados a longo prazo, com ampliação da nossa consciência. Então, é preciso parar, acerenar e mergulhar em nós mesmos. Aí você diz, poxa, minha amiga, mas tá muito difícil. Eu quero fazer uma coisa prática. Isso aí vai depender muito do esforço da minha parte. Mas é preciso aquietar a mente. Se nós não aquietarmos a nossa mente, nós não ouvimos a verdade que está em nós. E é preciso que a gente comece a aprender, não pelo que os outros dizem, mas através de uma experiência profunda
de relacionamento pessoal consigo mesmo e com Deus, através das nossas consciências. Então, vamos ver. Assim, nós vamos descobrir. Observe que eficácia. Um primeiro resultado. Nós vamos descobrir as raízes do sofrimento. Nós vamos ver que a oração, ela não vai tirar o sofrimento, ela não vai tirar o teste, a prova, os elementos de aprendizagem, os instrumentos que estão testando o nosso aprendizado. Não, não é por aí. A oração, como nos diz Emmanuel, é uma luz. Ela chega no ambiente e ela clareia, ela ilumina. Iluminando o ambiente, o que é que acontece? Vai desvendar a escuridão, onde a nossa consciência estava imersa. Onde o que está escuro e nós não enxergamos. Então, o que é que está gerando esse sofrimento? É isso que a oração vai nos mostrar. Descubra as origens, para que você vá diretamente nas origens do sofrimento, nas origens da dor, naquilo que está ali limitando a sua vida, os seus relacionamentos. Aí você vai ver que não são as circunstâncias daquele sofrimento, daquela dor ou daquela doença, mas a emoção com que nós recebemos esse sofrimento. Viram? Qual é a dica? A emoção. Como é que nós estamos administrando este sofrimento? Essa terapia de mudança? Esse processo educativo? Como é que nós estamos encarando? A doença em minha vida? Só eu fico doente? Então só eu tenho doenças? Só eu sofro? E por que eu estou atraindo esse tipo de sofrimento? Aí, no momento em que eu enxergo, eu posso mudar. Perceberam a eficácia? Perceberam os resultados a partir de nós mesmos? Não por algo que venha de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu conheço e esta informação, este conhecimento me dá poder. E a minha mente vai ficando uma mente empoderada. Isso aos poucos. É claro que se eu tiver um poder mental tão grande quanto o do Cristo, eu não estaria mais aqui. Então, não é por aí. Então, as raízes do sofrimento. Então, as raízes do sofrimento nós já sabemos. Então, que outra dica? A providência divina aliada à busca humana. Essas duas variáveis nos levam à ação, o esforço pessoal, acolher as nossas desditas, acolher os nossos desacertos e fazer o quê? Tomar atitudes. Perceberam as bases científicas da oração? Não é só pedir e receber. Deus me dar, um Deus cheio de mãos, só para nos dar coisas. Coisas que nós não sabemos o que é que essas coisas, esses elementos vão influenciar em nossa vida. Vão influenciar. Então, essas duas variáveis, providência divina e busca humana, mais o que? O esforço pessoal é o que nos leva ao que? Nos leva à ação. Então, oração. Orar, falar, pensar, conhecer, mais a ação. Oração. Ação seguinte. Então, Jesus nos ensina e nos orienta que a oração não é um ato mítico nem místico, mas é um processo de tomada de decisão, onde nós precisamos de que Jesus diz, vá, faça, tenha atitudes. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. O que significa? Insista na vitória do bem, tenha foco e tenha persistência. Olha o êxito,
Olha o êxito de nós estarmos trabalhando esse estado de oração. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos para que a gente tenha cada vez mais proveito desse Evangelho do Cristo. Para que cada vez mais a gente possa ir decifrando esse código do Cristo que vem iluminar as nossas vidas, que vem nos mostrar caminhos libertadores. Não uma forma subserviente de pedir e receber, sem nada fazer. De graça. Achamos que tudo é de graça. Nada é de graça. De graça, só a graça divina. Então, outro item que nós podemos contar como sendo um resultado bem positivo. A oração aclara os caminhos da evolução. Uma mente voltada para a oração. Isso não significa que você fique toda hora orando. Entre no ônibus, esteja orando. Vá para a fábrica, esteja orando. Vá para o trabalho, esteja orando. Vá para o banheiro, esteja orando. O que é isso? Uma mente em oração é uma mente atenta. Observe os ensinamentos do chamado de Jesus. É uma mente que vigia e em seguida ora. Ora. Então, a verdadeira integração e comunhão com o Criador. Olha que desafio, meus amigos. Que desafio na noite de hoje. A integração e comunhão com o Criador. Que é o que Jesus fazia. Então ele tinha que dizer, eu faço tudo isso e vós podeis fazer muito mais. Ele não dizia que ele era um privilegiado. Ele se dizia o filho e o emissário direto do Pai. E dizia, vós sois deuses. Vós sois filhos de Deus. Somos irmãos. Nessa fraternidade universal. Viram que socialização maravilhosa. Que democracia cristã. Quando ele mesmo nos afirmava, quando eu for levantado do madeiro, atrairei todos a mim. Isto é que é democracia cristã. Mas vai depender só de nós. Do nosso esforço pessoal. E, sobretudo, das nossas ações e das nossas atitudes. Então, nos diz Jesus no Evangelho de João, muito lindo, no capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Mas observe a condição. A permanência, a estabilização num padrão crístico. Viu que não é de uma hora para outra, mas nós podemos ir exercitando aos pouquinhos. Um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá. Uma vitória aqui, outra vitória acolá. Um dia a gente chega lá, mas a gente tem que ir fazendo agora. Agora. Porque nós somos luz. Luz em ação. Luz a ser atualizada. Então, João nos chama para esse trabalho de integração, relembrando os ensinamentos de Jesus. E observem que quem vem agora trazer o desafio maior não é nem João, é Paulo de Tarso, meus amigos. Ele diz, orai sem cessar. Esse Paulo de Tarso não é fácil. Ele não é fácil. Orai sem cessar. Então eu vou dizer, pronto, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de falar. Não. Vamos prestar atenção aqui aos nossos raciocínios. Quando nós oramos, o que é que acontece? Nós aumentamos a nossa frequência vibratória, não é isso? Nós ampliamos o quê? A nossa luz e nos aproximamos do foco de irradiação de luz que é Deus. Então, prestaram atenção? Nós estamos buscando essa conexão com o Pai. E quando ele diz sem cessar, quer dizer manter esse estado de prece. Aí é que está. Ampliar a sua frequência vibratória, tudo bem. A gente pode até ampliar. Um pouco, volta, para não ficar como ioiô, né? Sobe e desce. Para que a gente mantenha um padrão de equilíbrio vibratório, que vai facilitar todas as nossas realizações. Mas é preciso que a gente mantenha esse estado de prece, que é o estado mental todo-poderoso. Que um dia a gente chega lá.
Então, por que manter difícil? Porque a gente está aqui orando quando chega ali não deu certo, chega no ônibus, chega no trânsito, passa em nossa frente e nós começamos a xingar, né? Nós começamos a reclamar, a entrar num processo de lamúrias, de inconsequência, de desrespeito, que não está condizente. Então, olha a vigilância, vigie. Quando vierem pensamentos de, não, eu sou filho de Deus, não é por aí. Pense e volte para dentro de si mesmo. E orar é só pensar. Você basta dizer, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação. Só isso. E aí você vai retomando, reequilibrando as suas emoções. Então, esse estado mental quer manter, elevar ao máximo possível. Nós sabemos que é difícil, mas a gente vai conseguindo. No momento em que a gente toma consciência, vigia e ora, vigia e ora. Daí, sem cessar, é o que Paulo de Tarso está nos chamando também, sem cessar. Então, precisamos parar para ouvir as respostas de Deus. É outra questão que eu coloco aqui. Isso nós fazemos através da meditação. Meditamos, aquietando a nossa mente e Deus fala conosco, muitas vezes através de sons, de palavras, de sinais, de pessoas que se aproximam e chegam em nossas vidas. Às vezes é uma cura de uma doença, é uma indicação de um medicamento que os médicos ficam tão, preocupados, anuviados de tanta demanda de doença no mundo, que não acertam. E nós vamos nesse desequilíbrio emocional. Como é que a gente faz? Vamos nos ajudar para ajudar o outro, para que possamos também ser ajudados. Então, o pedido aqui é livre, mas a resposta está totalmente voltada à necessidade de quem pede. Vamos nos lembrar disso. As respostas virão dentro das nossas necessidades, que é o Deus, que é a nossa consciência crística, que busca esta reparação incessante. Não estou falando em castigo, estou falando em reparação por amor, em processo de mudança, através das vias da amorosidade. Agradecer é um ato de reconhecimento à ação divina em nossas vidas. Agradecer sempre, sempre. E louvar, meus amigos, é a mais pura gratidão. Contemplar a criação, sentir as obras divinas. Olha que beleza, que satisfação interior, não é? Reconhecer a grandeza de Deus. E não dizer, como nos ensina na sua visão poética, o amorável e inesquecível Khalil Gibran. Não diga tão somente, Deus está no meu coração, mas estou no coração de Deus. Acreditamos que este é um bom caminho. Vamos seguir em frente. Com as bênçãos de Deus, com as bênçãos do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, meus irmãos. Obrigada a todos vocês pela atenção que nos foi dispensada na noite de hoje. Vamos seguir fazendo uma beleza de oração, que é um louvor, uma oração muito conhecida que vale a pena recitar, ouvir, declamar também. Vamos ficar neste momento com o Espírito que foi sacrificado, né? Ela se chama e tem o pseudônimo de Caritas. Eu vou deixar aí algumas indicações para que vocês conheçam este Espírito maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será.